Fala galerinha, tudo bem? Na aula de revisão de hoje, a gente vai falar sobre o sistema digestório. Essa aula a gente viu tem bastante tempo, foi logo pelo início do curso, então tenham atenção em algumas coisas. Eu vou abordar alguns hormônios principais, como que eles atuam, algumas enzimas digestivas importantes, algumas glândulas também. Então tenham atenção. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo. Qualquer coisa também sinaliza para mim que eu explico por comentário ou me chama lá no WhatsApp que eu respondo vocês. Tá ok? Então vamos lá. Sistema digestório. É, o sistema digestório, antes de entrar propriamente nos órgãos, falar sobre a função dele. O sistema digestório tem algumas funções básicas, né? Que é a obtenção do alimento, digestão do alimento, absorção do alimento e a excreção, tá? Então, são essas quatro funções: obtenção, digestão, absorção dos nutrientes e a excreção, tá? Então, são essas quatro funções básicas, cada uma ocorrendo em determinadas regiões do sistema, tá? É um conjunto de órgãos: boca, aí tem a função, o auxílio dos dentes, tem o auxílio da língua também. Temos aqui a faringe, aqui em cima. Tem o esôfago, vem para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado, depois vai então, daqui é o delgado, vai então para o intestino grosso, terminando aqui no reto e ânus. Tá? Então, basicamente esse é o percurso. O fígado é um anexo do sistema digestório, tá? Ele não faz parte do sistema digestório, porém ele atua nesse sistema, assim também como o pâncreas, que está aqui atrás, aqui assim, ó, atrás do estômago, tá? Essa coisinha aqui é meio amarelinha, meio amarelada aqui, tá? São anexos do sistema, não fazem parte do sistema propriamente, porém atuam. Algumas literaturas colocam o pâncreas e fígado fazendo parte, tá? Outras não colocam. Então a gente fala que ele é uma estrutura anexa ao sistema digestório. Isso por quê? Porque o fígado ele tem uma função muito importante na questão da desintoxicação do organismo, atuando no sistema circulatório. E o pâncreas tem também uma função muito importante na questão do metabolismo de glicose, então atuando no sistema endócrino. Então, atua em sistemas diferentes também, tá ok? Então vamos lá, boca. A boca é o local onde inicia a digestão, tá? Na saliva vai estar presente uma enzima chamada amilase. A amilase é uma enzima que atua diretamente no amido, tá? Então lembrando que terminação ase de uma enzima e o início aqui, o radical, é de onde que essa enzima vai estar atuando, tá? Então, a amilase é a enzima que atua no amido, tá? Essa amilase também é conhecida como pitialina. Ela vai iniciar a digestão dos carboidratos, no caso do amido. Na boca também vai ter a ação dos dentes. Cada tipo de dente é específico para determinados alimentos. Temos os incisivos, os caninos, molares e premolares, cada um com a característica diferente devido aos diferentes alimentos que a gente consome, tá? Então, essa foi a boca. Faringe. Faringe vai ser um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Não confundam, galera. Depois da faringe, no sistema digestório vem o esôfago. Enquanto no sistema respiratório, depois da faringe, vem a laringe. Tá? Então não confundam. Sistema digestório é faringe, depois esôfago. Faringe é só um canal comum ao sistema digestório e respiratório, que o bolo alimentar ele vai direcionar basicamente o bolo alimentar para o esôfago. O esôfago é um órgão muscular, tubular musculoso, que vai conectar a faringe, que está aqui em cima, até o estômago, tá? Aqui embaixo. No esôfago vai ter o movimento peristáltico. O que é um movimento peristáltico? A musculatura empurra o alimento em direção ao estômago, tá? Forçando esse alimento para baixo. Mesmo que você esteja de cabeça para baixo e faça o movimento de deglutição, de engolir
o alimento vai seguir esse mesmo percurso. Por quê? Porque os movimentos peristálticos empurram sempre o alimento em direção ao estômago, tá? É uma coisa interessante, a parede do esôfago, principalmente nessa região aqui próximo à cárdia, cárdia é a primeira porção aqui do estômago, principalmente essa região aqui, as células da parede produzem mucina. Mucina é o muco. Esse muco, então, vai fazer com que aquela queimação que ocorre no esôfago, próximo ao estômago, ela não atue, porque é um meio ácido, é uma região muito ácida. Então, quando ocorre o refluxo, que é quando ocorre a saída do ácido estomacal em direção à boca, para que não queime essa região, tá? Então, a parede do esôfago produz muco para evitar essa queimação, tudo bem? Então, seguindo. Estômago. O estômago ele é um saco muscular que vai iniciar o processo de digestão das proteínas, tá? Ele apresenta inúmeras funções que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. O suco gástrico, ele não é o suco gástrico, ou no caso o ácido clorídrico que a gente fala, né? Que o estômago digere as substâncias devido à presença do ácido clorídrico. Não é propriamente. O que acontece? A função do ácido clorídrico é o que? Esse ácido clorídrico, ele vai converter uma pré-enzima. Essa pré-enzima se chama pepsinogênio. Esse pepsinogênio, quando for convertido, vai formar então a pepsina. A pepsina, sim, atua diretamente na digestão das proteínas, tá? Então, as paredes, as células presentes na parede do estômago produzem o, o, os elementos que formam o ácido clorídrico, tá? O cloro e o hidrogênio. Quando forma, então, o ácido clorídrico no estômago, esse ácido clorídrico vai atuar, então, convertendo pepsinogênio em pepsina, tá? Essa pepsina, então, por sua vez, atua diretamente nas proteínas. O ácido clorídrico ele é produzido, no caso, a secreção desses íons, ela é incentivada, ocorre o seu início devido à produção de um hormônio, que é o hormônio gastrina, tá? Então, o hormônio gastrina é produzido pelo estômago e atua no estômago para a produção do ácido clorídrico, tá? Outra coisa, vocês percebem que o estômago ele é todo enrugado, né? Essas dobras, elas também atuam na produção do muco, mas também vão atuar na absorção de algumas substâncias. Alguns fármacos, no caso alguns remédios, e também o álcool, eles são absorvidos pela parede estomacal, tá? Então, o estômago ele é dividido em 4 partes também. Temos a primeira porção do estômago, que é essa daqui, a gente chama de cárdia, tá? É porque está muito próximo ali à região do coração, então a gente chama de cárdia, essa primeira porção. Aqui em cima, a gente chama isso de fundo, tá? Então, temos aqui a cárdia, temos o fundo do estômago. Essa parte aqui do meio, a gente chama de corpo, corpo do estômago. Essa região aqui de baixo, a gente chama de antro, e aqui no final é o píloro, tá? Então, cárdia, fundo, corpo, antro e píloro. Essas são as regiões do estômago. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar. Entre o esôfago e o estômago, existe um anel muscular, um esfíncter. Esse esfíncter a gente chama de esfíncter da cárdia, porque a região é a cárdia. E aqui temos também um esfíncter, que é o esfíncter pilórico, tá? Nessa região. O esfíncter da cárdia impede ou dificulta o refluxo do alimento que está no estômago em direção ao esôfago, e o esfíncter pilórico impede a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado.
ok? Seguindo. Temos aqui então agora o intestino delgado. O intestino delgado talvez seja a principal região de digestão do nosso corpo. O intestino delgado é a maior porção, tem cerca de 6 metros. Ele vai ser dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e ilho. Tá? Então, o intestino delgado é a principal porção digestiva do nosso corpo, e do intestino delgado a principal porção é o duodeno. Tá? Nessa região do duodeno, o alimento ele chega extremamente ácido do estômago, tá? Então tem um pH muito ácido aqui do estômago e ele vai para o duodeno, para o intestino. Só que a digestão das substâncias no intestino ela vai ocorrer em meio básico, tá? Então tem que ocorrer a transformação, a mudança desse pH. E essa mudança do pH ocorre exatamente nessa região do duodeno. A presença de uma substância ácida no intestino faz com que o duodeno produza um hormônio, que é a secretina. A secretina vai atuar no pâncreas, fazendo o pâncreas produzir e liberar bicarbonato. Esse bicarbonato de sódio atua diretamente no duodeno, fazendo com que o pH diminua, tá? Então vamos lá. A presença do meio ácido, no caso o quimo, extremamente ácido, chega no duodeno. A presença dessa mistura ácida faz com que o duodeno produza um hormônio, que o intestino produza um hormônio que atue no pâncreas. No caso, a secretina que vai atuar no pâncreas, fazendo então o pâncreas liberar bicarbonato. Esse bicarbonato então é liberado no duodeno, fazendo com que o pH diminua, tá? O duodeno também vai produzir outro hormônio, que é a colecistocinina. A colecistocinina vai atuar também no pâncreas e vai atuar no fígado. A função desse hormônio faz com que o fígado libere a bile, tá? Então, ele vai atuar no fígado e na vesícula biliar, fazendo com que ocorra a liberação da bile. A função da bile é emulsificar gordura, a gente vai ver mais à frente. E ele também atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere as suas enzimas digestivas, tá? Quais enzimas digestivas? O pâncreas vai liberar enzimas que atuam digerindo proteínas, digerindo ácidos nucleicos, digerindo gorduras e assim por diante, tá? Então o pâncreas produz inúmeras substâncias que atuam na digestão, enquanto a vesícula biliar libera a bile produzida no fígado, que atua emulsificando gordura, facilitando o processo de digestão delas, tá? Seguindo. Aqui temos o intestino grosso. A função do intestino grosso basicamente é absorver água, tá? Então, o excesso de água presente já no quilo, que é como que o bolo alimentar é chamado no intestino, a presença de água presente no quilo ele é absorvida, tá? Eliminando o mínimo possível de água. Acontece quando a pessoa está passando mal, está com alguma infecção, com a diarreia ou algo do tipo, que ela elimina a água em excesso. Por quê? Porque o corpo não teve tempo de reabsorver esse excesso de água presente. Então acaba liberando fezes com grande quantidade de água, tá? Temos aqui na primeira porção do intestino grosso, temos aqui o apêndice, tá? O apêndice ele apresenta essa região aqui apresenta uma grande quantidade de células de defesa. E por que essa região apresenta grande quantidade de células de defesa? Porque aqui acaba ocorrendo a formação das fezes, tá? Então tem os micro-organismos presentes ainda no intestino, então impedindo com que ocorra a multiplicação desses micro-organismos nessa região, tá? Então por isso a grande quantidade de células de defesa. Então temos aqui o apêndice, que fica na região cecal, que é essa primeira porção do intestino grosso. Temos depois o cólon. Esse cólon aqui, essa região a gente chama de cólon ascendente. Essa região aqui a gente chama de cólon transverso. E essa região aqui a gente chama de cólon descendente, tá? Então são essas. O cólon ele é dividido em 3 porções. Depois temos o reto e temos aqui no final terminando o ânus. Tudo bem?
Nessa região aqui do retos e do ânus é onde fica armazenada as fezes, enquanto você ainda não liberou, tá? Então, basicamente, a função do intestino grosso é a absorção de água e alguns sais minerais presentes ainda, ok? Então, basicamente, esse é o sistema digestório, tá? A ação de alguns hormônios, principalmente no estômago e no intestino. Temos o movimento peristáltico que inicia aqui no esôfago, nessa região do esôfago, mas percorre por todo o sistema. Então, é um movimento peristáltico que vai sempre empurrando o alimento em direção à saída. Temos a absorção de substâncias e a excreção. Tá? A ação de algumas vesículas é importante também. E agora, para terminar, temos as glândulas anexas. Temos aqui as glândulas salivares. Por que a gente chama de glândulas anexas? Porque o alimento não passa por dentro dessas glândulas, tá? Então, as glândulas vão liberar secreções que vão atuar no alimento, só que o alimento não passa por dentro delas. Temos as glândulas salivares, que vão produzir a saliva. Ela vai ser rica em água e também algumas enzimas. Tá? Essas enzimas, principalmente a amilase, vai atuar na digestão do amido. Também tem uma ação antibacteriana, tá? Então, deixando o meio mais impedindo com que ocorra a reprodução, a multiplicação bacteriana, que poderia causar algumas doenças como a cárie nos dentes e assim por diante. Uma enzima que é pouco abordada na questão das glândulas salivares é que as glândulas salivares iniciam também o processo de digestão das gorduras, tá? Só que é em pouca quantidade, elas produzem lipases, que iniciam o processo de digestão da gordura, só que em uma quantidade muito pequena, tá? A ação das glândulas salivares, no caso da amilase, ela é interrompida aqui no estômago devido ao pH ácido. Temos depois também o pâncreas, que a gente fala que é uma glândula mista. Ela é uma glândula mista por quê? Porque ela possui uma porção endócrina, é quando ela produz o hormônio insulina e glucagon, que vão ter ação sobre o metabolismo do carboidrato no sangue ou no fígado. E a porção exócrina quando ela produz o suco pancreático. O suco pancreático, como a gente já viu, vai atuar no intestino, principalmente no duodeno, neutralizando a acidez do quimo, tá? Então, o que era um meio extremamente ácido no estômago, quando passa para o duodeno, essa presença desse meio ácido faz com que o duodeno produza o hormônio secretina. Esse hormônio secretina, então, atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere, então, o bicarbonato, que vai neutralizar essa acidez. Tá? E temos a última glândula, que é o fígado. O fígado é a maior glândula do nosso corpo. Ele vai atuar produzindo a bile. A bile tem por função atuar na emulsificação da gordura. Essa bile, ela é produzida no fígado, mas ela acaba sendo armazenada aqui na vesícula biliar. Aqui na vesícula biliar, então, essa glândula vai se ficando mais concentrada. Então, quando a pessoa comer um alimento muito gorduroso, essa bile vai estar muito mais forte para atuar. Quando a pessoa retira a vesícula, ela tem que acaba tendo que ter um controle maior no consumo de alimentos gordurosos, tá? Justamente porque a bile não vai estar tão concentrada, então vai demorar muito mais para atuar. Tudo bem? Então, basicamente, foi esse o sistema digestório. Ok, galerinha? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu respondo vocês. A prova de vocês é essa semana. Então, estudem bastante para conseguirem uma boa nota. Tá ok? Tchau, tchau, galerinha. Abraço.